Bem, Jonathan, quer apresentar a nossa amiga? A gente acho que já pode começar nos apresentando. Vai ficar gravado, para quem perdeu o início, só assistir lá depois na plataforma. Quero sim, para mim é uma honra apresentar a Nataraj. Eu me sinto um privilegiado por ter encontrado com ela na minha trajetória, no meu caminho do Tantra. É uma pessoa que me ensinou muito, me ensina muito, que eu admiro, né? E que, conversando com o Sasaki, eu assim, tenho certeza que ela vai ajudar, vai enriquecer bastante esse nosso núcleo de troca de experiências, né? Porque ela é uma pessoa que já tem uma trajetória de longa data no Tantra, é uma terapeuta argentina que morou no Brasil há muito tempo e que vai poder compartilhar com a gente as vivências, né, que ela passou, que ela teve no caminho tântrico, e depois ela vai, né, facilitar uma meditação. Então, eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. E queria agradecer também, Nataraj, a sua disponibilidade, né, de participar conosco aqui, e do Marcos Sasaki também por ter aberto esse espaço aqui para a gente. Então, é um agradecimento e uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigado, Sasaki. Eu devolvo aí para a sua condução. Eu que agradeço, Jonathan, pela ajuda, né? O pessoal estava de perto comigo essa semana, viu que eu estava meio doentinho e o Jonathan tomou a frente, né? Muito obrigado pela ajuda, querido. Bem, minha querida, fica à vontade, né? Se apresente, partilhe um pouco com a gente aí da sua história. Deixa eu perguntar uma coisa para você, né? Porque é a primeira vez que eu estou nesse grupo, super grata. Primeiro pelo Jonatas, que falou, eu quero que você venha nesse grupo compartilhar, eu acho lindo a confiança, né? E depois em todos vocês, realmente, por me incluir, né? Mas eu estou vendo várias pessoas, mas todo mundo está com a câmera desligada. E eu começo a me sentir bem sozinha aqui. Então, eu gostaria de ver vocês. Eu não me importo se está com cachorro, gato, com criança, com quem for na casa, né? Mas, olha, a pandemia já colocou a gente na distância do Zoom. Então, pelo menos, vamos ter uma aproximação de ver o rosto das pessoas, né? Se puder, claro, se não puder, tudo bem, mas... Ai, que lindo! Nossa! Que lindo! O povo respondendo. Tudo bem, Francine, não se preocupa. É um pedido, não é uma ordem, e é segundo o que cada pessoa pode, né? Mas eu estou vendo pessoas lindas aqui. Isso, maravilha. Ok, muito obrigada. Então, eu sou Madheva Nataraj, e aqui é o meu parceiro, o Abhinavagupta, que eu convidei para ficar um pouquinho comigo. Não sei se ele vai conseguir ficar toda a conversa, mas talvez um pedacinho, né? E, bom, na realidade, eu aceitei um convite ontem para falar hoje, sem saber bem o que seria mais útil para vocês, né? Talvez eu gostaria de falar um pouquinho como é a minha caminhada no Tantra, e abrir para vocês fazer as perguntas que vocês quiseram fazer. Mas no estilo tântrico, na espontaneidade, no que eu estou vendo, né? O primeiro que me vem é agradecer, porque no dia de hoje eu reconectei com a minha história com o Tantra. E a minha história com o Tantra, que começou na realidade na Índia, tem a ver não com minhas virtudes, mas com os meus falimentos. A primeira coisa que me atraiu quando eu estava na Índia foi que vi um livro que falava que no Tantra as pessoas podiam chegar no extremo dos seus excessos para soltar. E quando eu tinha 30 e poucos anos, que era o que eu tinha naquele momento, agora eu estou com 58, né?
aquilo me chamou muito a minha atenção, porque eu sentia sempre que era uma pessoa com uma intensidade excessiva. Então, começou por isso, e quando eu caí na comuna do Osho, eu encontrei um amor italiano que imediatamente me chamou de bruxa tântrica, né? Claro, pode ser que seja uma sedução, lógico, italiano, Índia, puna, mas ainda assim, a minha caminhada no Tantra tem a ver, como tenho certeza a maioria de vocês, com uma procura do amor. Então, para mim, o caminhada do Tantra é o caminho realmente, como se chamavam os primeiros grupos, os primeiros tempos que eu conheci o Nishok, que era o caminho do coração, né? E para mim tem sido realmente o caminho do coração. E eu já pratico o Tantra há mais de 20 anos. Quando eu cheguei no caminho do Tantra, que foi realmente um pouquinho mais em frente da história que eu contei, foi por uma decepção amorosa e por uma série de acasos. E eu já era terapeuta gestáltica, já era massoterapeuta californiana e trabalhava com dança. Então, deixa eu começar com isso, porque é bem interessante. Eu fui numa... Por enquanto, está sendo interessante para vocês que eu fale da minha vida? Sim, tudo bem? Ok. Porque eu acho assim que é muito difícil para o Tântrica separar a vivência plena da vida do que você consiga transmitir, né? Há pouco tempo, um aluno me perguntou qual seria a tua recomendação para quem quer ser terapeuta tântrico. E eu falei, vive. Tem uma vida interessante. Arrisca com consciência. O que traz a consciência? A meditação. O resto, vive, né? Então, nesse viver, eu estava morando em Búzios, e eu cheguei a Búzios, a morar em Búzios, porque como eu sou argentina, claro, estava cheio de argentino lá, e era o ano 2001, e era uma das tantas vezes que o nosso país tinha quebrado, e eu teria que ter ido para outro lugar, mas por um desses acasos, tenho muitos acasos que me conduziram no caminho, né? Eu caí lá. E quando eu cheguei lá, a vida me abriu todas as portas. Tinha um centro Osho que estava procurando terapeuta, que me oferecia fazer meu trabalho com dança, toda a sedução do lugar, e eu fiquei lá. Bom, no momento que eu parti para lá, foi por dois motivos. Um é a situação da Argentina, e a segunda, que eu já tinha estudado muitos anos. Eu já trabalhava como terapeuta gestáltica, com criatividade, e eu tinha feito o que vários de vocês devem ter feito agora, não? Todos os workshops disponíveis para estar preparada, mas eu precisava um tempo de integração, realmente um tempo de ficar eu comigo e de ter uma ferramenta de trabalho que fosse só meditação. E aí eu escolhi a massagem, porque a massagem é uma meditação. E é uma meditação que te confronta com todas as áreas que realmente fazem que teu ego esteja um pouquinho mais atento, né? Você trabalha com outra pessoa, você trabalha com uma coisa que é sensual, você está doando, mas ao mesmo tempo está presente. E nessa caminhada eu tive uma decepção amorosa e um grande amigo que trabalha agora no Rio, se chama Alexandre Paiva, que faz psicologia corporal. Ele estava comigo em Búzios quando aconteceu aquela decepção, que foi que meu namorado falou que ele não queria mais estar comigo. Aconteceu com algum de vocês alguma vez? Deve ter acontecido, né? E aí o meu corpo quebrou inteiro. Realmente eu estava quase moribunda, né? E aí o amigo, o Ojas,
naquela época ele era o Ojas, ele falou, você não pode ficar aqui, você vem comigo para o Namastê no Rio, né? E ele me levou lá, estava rolando ao mesmo tempo um encontro de Pedro Tornaghi, de um outro sannyasi lá no Rio, de meditação muito grande. E nesse encontro de meditação eu conheci o meu primeiro mestre tântrico, antes do Nishokyate, que foi o Prashanto, o Deva Prashanto, da Escola de Mistérios, né? E eu entrei na Escola de Mistérios, venho de fazer um vídeo sobre isso, se vocês se interessam, para não chatear vocês podem entrar no meu Instagram, eu conto a história inteira da Escola de Mistérios, do Prashanto e tudo mais. E através do Prashanto, comecei a ouvir falar de outros amigos, eu fui para Nova Friburgo. Nova Friburgo tinha um centro que era o Samadhi, e os amigos sannyasis desse centro me convidaram para fazer meu trabalho com dança lá. E aqui é que vem o interessante, eu acho, para todos vocês, né? Porque vocês todos sabem que a palavra Tantra vem de tela, né? É como uma grande tela, uma rede. Agora que tudo é em rede. E quando eu cheguei lá em Nova Friburgo, que eu estava de coração quebrado, como eu contei para vocês, eu estou por dar meu trabalho, mas a gente está aí comendo, chantando, e tem uma menina de Vitória que conta como ela estava super chateada com aquela carioca porque ela tinha ficado com o namorado dela. E aí eu estava assim, cansadíssima, falei, ai, olha, o dia que nós nos toquemos, que somos as mesmas 20 pessoas girando numa tela, e que essas 20 pessoas vão nos encontrar alternativamente, então é que a gente vai ficar feliz. E aí tinha uma pessoa sentada numa mesa um pouquinho mais longe, virou para mim da outra mesa, um outro terapeuta convidado também, e falou, isso é Tantra. E adivinha quem era o terapeuta? Era o Nishoky. Então, eu olhei para ele, a gente não se conhecia, né? A gente se apresentou, iríamos trabalhar no mesmo lugar. Ele estava dando meditação do riso naquela época. E eu falei, por que isso é Tantra? E ele falou, bom, vem no meu próximo workshop e você vai saber. Eu falei, o cara está querendo vender o workshop dele. Lógico. E é assim que era o Nishoky, né? E eu falei, tudo bem, mas eu topo. Pelo menos uma vez eu topo qualquer coisa para saber, entendeu? E foi assim que eu comecei no ano, não lembro agora se 2003 ou 2004, era o primeiro grupo do Rio, né? Que foi como ele começou, né? 2004, fala a Tânia, né? Por que a Tânia, que está aqui entre vocês, fala 2004, e que é bem interessante para mim estar tendo essa conversa, porque eu fui naquele grupo na total... sei lá, eu não sei, eu acho que é tudo uma cantada, mas vamos nessa, gente. Entendeu? E quando eu cheguei, eu levei uma grande surpresa, porque eu tinha feito muita coisa doida na minha vida, muita coisa audaz na minha vida. Mas essa noite, primeira noite do grupo, o Nishoky propõe uma meditação. Aqui está interessante para vocês, porque vocês devem conhecer já, né? E ele fala, bom, vocês estão preparados para fazer uma meditação tântrica? Ok, então, vou explicar a meditação. Vocês têm que arrumar um parceiro, e aí o parceiro, o homem, vai tomar o clitóris da mulher, vai tomar um dedinho, o dedinho direito, e vai fazer círculo em redor do clitóris, na direção horária, durante X minutos. Eu estava congelada, gente. Vamos falar que não era um grupo de casais, né? Era um grupo que todo mundo chegava solto, que nem eu, entendeu? Eu conhecia ninguém,
E, de repente, eu falei, eu estou completamente louca. Olha, gente, eu não via da igreja. Eu já tinha trabalhado na Human University, eu já conhecia o Virés, entendeu? Eu já tinha feito muita coisa. Mas chegar num grupo e que a primeira coisa que alguém sugere é uma meditação de alguém vai tocar meu clitóris, que eu não conheço, nem tenho visto uma vez. Falei, esse cara tá louco da cabeça, né? E aí ele vira e pergunta, né? E tem alguém que tem medo? Eu falei, eu. E aí continua o desafio, né? Porque o cara era desafiador, né? E aí continua o desafio de falar, então, ok, Nataraji, tem alguém aqui, tem algum cara aqui com quem você se sentiria um pouquinho mais à vontade de fazer esse exercício? Se eu tenho que escolher, gente, eu olho assim. O cara bonito que estava lá, carioca, que eu gostava, ele. Ah, não, mas ele já tem parceiro. Então, eu tinha medo, estava congelada, sola, e ainda tomo uma rejeição, gente. Aqui, ou você pula e vai para alguma outra coisa, ou você tem que sair realmente e deixar o grupo. Considerei a opção, mas estou muito longe, no meio de alguma montanha, não lembro onde ele que fazia nessa hora. Bom, o mais interessante não foi isso. O mais interessante, o que me fez entrar no Tantra, porque essa parte quase me faz sair, né? Mas o que me fez entrar foi o que aconteceu no dia seguinte. E o que aconteceu no dia seguinte? Que ele mandou esse exercício para todo o povo que estava lá. E no dia seguinte, a gente tinha que sentar no meio da roda e contar como tinha sido a sua experiência com o exercício de meditação, né? Então, tinha uma pessoa, eu tenho todos vocês comigo ainda, que a história é comprida, né? Uma pessoa vai e senta no meio. Querida, eu acho que você pode desligar o compartilhamento do seu SAUD agora. Que eu acho que o compartilhamento da música do seu computador. Na hora que você for... Isso. Beleza. Então, tem uma pessoa que sentava no meio e tinha a pergunta do terapeuta, que era como foi a sua experiência. A primeira pessoa sentou no meio. Bom, na realidade, nós fomos para cá, fomos para lá, nos encontramos no X, no chat. E o Nishok fazia só uma pergunta. A pergunta é, como foi a chupadinha? Única pergunta. E a resposta unânime das 5 pessoas que sentaram no meio era que não tinha tido chupadinha. Conclusão. Eu fiquei aí, foi que eu falei, gente, esse é o trabalho que eu realmente quero fazer. Porque até lá, eu estava procurando qual era a minha chamada, entendeu? Por isso que o Marcos me perguntou, conversa no teu trabalho, mas eu falei, a minha vida e o meu trabalho estão completamente ligados, tá? Porque quando eu comecei como terapeuta, não foi porque eu queria, foi porque me aconteceu. Eu realmente sou licenciada em letras, sou diretora de teatro universitariamente, me graduei nos Estados Unidos, na Argentina, tudo mais. Mas eu comecei uma caminhada terapêutica por acaso. E desse por acaso eu fui estudando. Aí eu virei terapeuta gestáltica, massoterapeuta, mas sempre era, isso é bom, mas não é isso que eu quero fazer. E nessa hora que estava acontecendo, que eu estou contando para vocês, eu saquei, é isso que eu quero fazer. Eu quero entrar pela sensação sentida no corpo. Agora todo mundo sabe disso, agora é roupa velha o que estou falando, né? Porque hoje em dia todas as terapias trabalham com a sensação sentida no corpo. Toda terapia que é interessante hoje trabalha com isso. Mas há 20 anos atrás eu posso te garantir que não era o caso. Mas quando eu vi o que estava acontecendo lá, quando eu senti que todos nós criamos historinhas para não ir na sensação, e ainda mais se tem a ver com genitalidade, né? Aí eu falei, gente, aqui tem uma coisa aqui que é interessante mesmo.
Tem uma coisa aqui que é para pesquisar. E foi assim que eu decidi entrar no Tantra, né? Graças a essa decisão que me levou a muitas coisas na minha vida, né? E por isso eu ria há um tempinho, quando eu tinha minha amiga Tânia, que era quem me pegava no Rio, quando eu chegava na rodoviária de Búzios, para me levar em Miguel Pereira, era o nome de aquele lugar na montanha, onde a gente fazia os grupos. Bastante tempo, acho que foram 2 anos, mais ou menos, não? 2 ou 3 anos disso. E esse foi o começo. E a partir desse começo, chegou um momento que eu tinha que tomar meu próprio caminho, né? Por isso que eu falei para o Marcos, que estava aqui há um momento, que eu não conheço a comuna Metamorfose, porque a minha caminhada foi antes da comuna ser criada. E eu cheguei até a fase onde o Centro Metamorfose estava em São Paulo, e fiquei um tempinho em São Paulo, e me toquei que realmente não era... Meu coração não estava aí mais, que meu coração continuava no Tantra, mas que eu tinha que procurar o meu próprio caminho, né? E por quê? Mas deixa eu te falar, com isso eu não estou falando que o caminho não fosse bom, tinha sido bom até lá, mas meu interesse no Tantra, quando eu fui em São Paulo, o grupo lá estava muito focado na genitalidade e na massagem genital. E realmente eu não estava interessada nisso. E naquele momento, porém, eu recebi um cliente mexicano. E eu dei uma massagem nele e ele ficou doido. Ele falou, eu nunca tinha sentido essa experiência no corpo, exceto nos grupos de Daniel Odier. Eu falei, Daniel, você conhece Daniel Odier? Ele fala, sim, eu estou trazendo ele para México. Eu falei, eu vou nesse grupo. E foi assim que eu conheci quem virou meu mestre, meu grande mestre de Tantra também, né? Que é um suíço que ainda está vivo, que trabalha com Tantra de Kashmir. E eu tomei todo o lado feminino do Tantra. E tem muito mais que eu poderia compartilhar com vocês, né? Mas estou olhando o horário para não deixar vocês sem a meditação também, né? Mas a partir disso foi que eu voltei aqui na minha terra, porque eu só contei o começo da situação, mas durante aqueles tempos eu decidi que eu tinha que trazer o Tantra para a Argentina. Eu convidei o Nishok para vir à Argentina, virei a produtora dele na Argentina. Foi a primeira vez que o Nishok viajou fora do Brasil, veio para aqui. E quando eu fiz o segundo grupo de Tantra em Buenos Aires, eu me toquei que meu trabalho estava em Buenos Aires. Naquele momento, pelo menos, estava aqui. E que eu tinha que voltar para a minha terra. E naquela hora foi uma decisão bem difícil, porque eu adoro o Brasil, adoro o calor, adoro morar em praia. Mas, para mim, isso é Tantra, né? Eu falei que eu decidi que queria trabalhar com a sensação sentida no corpo. E quando eu estava no segundo grupo de Tantra que se fez em Buenos Aires, eu senti no meu corpo a raiz que queria voltar para casa. E não tem como não sentir o que você sente. Isso é o mais grande aprendizado que o Tantra me deixou. Porque eu sou bem cabeça. Mas não tem como não sentir o que você sente. Ainda assim, isso significa que você tem que deixar várias coisas que você achou que eram a sua segurança ou o seu prazer. E foi assim que eu voltei para a Argentina, a construir meu trabalho na Argentina, e que eu segui outras caminhadas tântricas que complementaram com uma visão, vamos falar assim, que para mim era mais completa, mais abrangente. Você fala em português? Obrigada. Mais abrangente
E, bom, que dá aquele estilo do Tantra que a gente tem hoje em Tantrance, o caminho do amor, né? Eu faz vários 10 anos, 11 anos que também... Qual é o nome do mestre suíço? É Daniel Odier. Daniel, eu depois mando para vocês. E faz também 10, 11 anos que eu trabalhei com Homem Mukto, que também são grandes mestres do coração para mim. E a gente... Eles fazem seus grupos. Agora vão fazer o primeiro grupo depois da pandemia e eu vou fazer Tantrances logo depois deles, lá na Oceânica. Então, a gente está muito alinhada. E hoje eu posso falar para vocês que a linha de Tantra que a gente segue é uma linha própria, que tem muito daquela sensação sentida e muita gratidão pelo impulso original que eu recebi do Nishoki, que era o masculino que eu precisava para sair para o mundo com o que eu queria, mas também muito que eu tomei do feminino, que veio com o Memukto, que veio com o Daniel Odier, e depois que veio com o nosso relacionamento, porque eu falei para vocês que o Tantra, minha caminhada, minha procura no Tantra começou pela minha vontade de deixar de ser, como a minha mãe falava, vítima das minhas paixões. e eu acho que o que acabou realmente também dando um chão para a gente foi a gente ficar junto. Há 13 anos que a gente trabalha junto, mora junto, e cresce junto nessa estrada. E eu acho que tem a ver com uma coisa que é maior que nós, que junta a gente. Não é só a caminhada na Terra, mas também é a caminhada transcendente, num senso, né? Eu acho. Mas também é a nossa vida cotidiana. Então, tem muito mais que eu poderia compartilhar, mas eu acho que seria mais interessante para mim, pelo menos, abrir para vocês fazer perguntas. E o Jonathan me pediu de compartilhar também uma meditação com vocês. Eu tenho um monte de meditações, né? Um array of meditations. Eu sou sannyasina há 22 anos, dou, sei lá, seminários formativos, meditação Osho, meditação tântrica, um monte de coisa. Mas eu achei que o que talvez seria novedoso para vocês foi fazer, e novedoso é possível, né, de fazer junto, seria fazer uma pequena sessão de Tandava, que é aquela dança tântrica, meditação bem simples do Tantra de Kashmir, na versão do Tantrance, claro, né? Que é isso como a gente vai terminar, se vocês quiserem, claro, né? Mas antes de ir lá, eu sou Capricórnio, sou boa com horário, então eu gostaria de abrir para as suas perguntas por pelo menos 20, 25 minutos. A nossa meditação vai durar meia hora e ver o que vocês gostariam de saber, fazer a prática, deixar para alguns minutinhos para ouvir a sua devolução. Eu tenho uma pergunta, Nataraj. Você pode compartilhar com a gente as dificuldades que você teve nos seus primeiros atendimentos, como é que você lidou com elas, né? Na hora que você recebia lá, no começo, recebia uma pessoa para ser atendida com um Tantra, como é que foi isso, esse começo para você? Ok, para te responder, eu teria que te perguntar onde? Em São Paulo, em Buenos Aires, em Londres, porque nos Estados Unidos é bem diferente segundo lugar, né? No Brasil, o mais difícil estava ligado, eu acho, à circunstância, que foram os meus primeiros atendimentos individuais em Tantra, né? Eu já trabalhava com grupo, mas meus primeiros atendimentos individuais com Tantra foram lá no que era o Metamorfose em São Paulo. E aí, naquela época, eu estou falando nos começos, a maioria das pessoas que procuravam procuravam um lingam massagem. E realmente eu não estava preparada para receber pessoal que via da rua com uma expectativa sexual. De uma parte, né? De outra parte, eu queria ser terapeuta de grupo.
Então, eu me lembro uma sessão muito interessante com um cara que veio, eu estava fazendo o trabalho, eu queria levar a energia para cima, realmente ele estava totalmente ligado no que acontecia na sua excitação sexual, né? E aí eu expliquei para ele que a gente construía uma possibilidade sessão tras sessão para ele entender como era o funcionamento energético. Eu me lembro que o cara era muito legal, ele olhou para mim e falou, mas por hoje não pode fazer uma exceção? E eu morri de rir. Eu não estava nem zangada com ele, entendeu? Mas eu senti que realmente não era o que eu queria fazer, né? Então, nessa época foi isso. Depois eu vim trabalhar em Buenos Aires e aí eu tive outras, eu já construí uma outra aproximação para a sessão. Eu já di um marco pessoal onde eu falava para a pessoa no telefone que eu não fazia atendimento genital na primeira sessão, nem talvez na segunda, nem na terceira, que eu fazia um atendimento de massagem para a pessoa sentir primeiro e que eu iria decidindo se era a hora ou não de passar na genitalidade. Se a pessoa aceitava, que é o contrato que ainda hoje eu mantenho e que eu ensino meus alunos desse jeito, então eu atendia a pessoa. Se a pessoa não topava, tudo bem, a gente na boa falava para ela ou para ele que era para ir num outro terapeuta. E, tendo falado isso, uma vez que a pessoa chega, se eu sentia que a situação era ou ainda, se eu sinto que a situação está aberta para isso e que a intenção é genuína, então eu abro também para a genitalidade. Mas no começo eu falo, não venha por isso, né? Isso para mim tem dado muita tranquilidade, muita possibilidade, ainda quando eu trabalho com casais, né? Casais vêm com uma fome de eu queremos Tantra. E eu sinto que, às vezes, os casais que vêm têm problemas entre eles e acham que Tantra é quase uma mágica que vai resolver o problema que tem entre eles, né? Então, eu agora que estou atendendo muitos casais da Inglaterra, da França, do Brasil, da Argentina, eu instituí um protocolo de 3 sessões de preparação para o Tantra, eu chamo. Na realidade, são 3 sessões de limpeza, que eu uso as minhas ferramentas, eu uso a experiência somática, eu uso gestáltica, eu uso outras coisas para realmente ver se essas 2 pessoas estão prontas para entrar numa meditação junto, porque como todos vocês sabem que vem do Tantra, quando você entra na sexualidade, o bicho pega, gente. Então, você tem que ter um território para realmente poder se movimentar aí, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Jonatas, mas para mim, e o primeiro atendimento, por isso, está dependendo da cultura com a que você trabalha. Eu sempre falei que quando eu estou no Brasil, eu tenho que falar em ciência. E quando eu estou na Argentina, eu tenho que falar em religião. Porque o brasileiro é naturalmente religioso, mas às vezes tem como desconfiança da racionalidade. E a Argentina é muito racional, não quer incluir a mística. Então, o Tantra une as 2 coisas. O Tantra que pelo menos a gente faz, né? Então, vai depender de onde você esteja se movimentando. Se alguém quiser perguntar de alguma, sei lá, dificuldade pontual, tudo bem. Boa noite, Nataraj. Meu nome é Enio. Onde que está Hélio? Não te vejo. Enio. Oi, Hélio! Tudo bem? Tudo De bem? Espírito Santo? Ok. Amém. É o meu sobrenome. Maravilha. Eu não conheço, nunca tinha ouvido falar sobre esse Tantra da Caxemira. Você poderia explicar um pouquinho como é que é isso, como é que é esse trabalho que você faz aí, que você diz que faz digamos, uma outra linha do Tantra? Poderia dar uma pequena explicação? Posso sim. Obrigado. O Tantrance, o trabalho que a gente faz, está muito baseado no Tantra de Caxemira, mais Osho. O Tantra de Caxemira é um Tantra que eu já estou fazendo um movimento, né? Toma
a via tântrica como uma via feminina e esférica, onde você, através de, primeiro, uma meditação, que é uma meditação em dança, aprende a como relaxar todo o seu sistema nervoso e aprimorar a sua experiência de perceber com todos os seus corpos energéticos. E depois você leva isso numa massagem que é muito envolvente, que é como uma meditação, onde você vai saindo totalmente de ter um alvo que você quer atingir a ficar por completo na experiência do momento presente. Esse seria meu resumo. O resto é prática, como você sabe, Tantra não é falação, né? Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também. Hoje, qual que é o perfil do cliente que procura mais você para a terapia? Tem vários, né? E tem épocas em que vai mudando. Nessa época, agora, eu estou surpresa que eu estou tendo muitos casais. Uma coisa nova para a gente. Antes tem tido, pelo contrário, né? Muitas pessoas só, homens e mulheres, com dificuldades para o relacionamento, não dificuldades sexuais. Eu não tenho tantas dificuldades sexuais porque eu não me especializei na dificuldade sexual. Por isso que eu não estava tanto na onda daquele metamorfose daquela época, né? Mas eu trabalho mais com como você aprimora seu relacionamento com você mesmo, com seu corpo e com o outro. Seja que o outro do sexo oposto, do mesmo sexo, não tem distinção lá. Mas como você vira a sua vida uma vida de inteligência vinculante. Então, normalmente as pessoas que me procuram têm a ver com pessoas com consciência de que precisam se vincular, se relacionar melhor com seu corpo, com as suas emoções e, através disso, com outras pessoas. É ligar melhor, seja com pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo, para ter relacionamentos mais fulfilling, mais preenchentes e, ao mesmo tempo, para ser mais livres dentro disso, né? Então, com isso, não estou querendo dizer que todo mundo acaba ficando junto com o outro, mas que quem decide ficar com uma pessoa consiga fazer melhor, e quem decide ficar só também faz, não por ficar de fora ou não por medo, senão por escolha. Então, e as pessoas, mais ou menos as idades, eu não tenho pessoas de 20 anos normalmente. Nos nossos grupos chegam pessoas de 30 anos para cima, normalmente, né? E quando eu vou no Brasil, às vezes pessoal mais novo também. Mas o Tantra, conosco, 26, 27... Começa com uma pessoa que já tem passado as primeiras, sei lá, as primeiras explosões sexuais e muito com pessoas que também estão curando trauma. Não só traumas sexuais, mas como te dizer? Eu acho que eu acho que é isso. Todo tipo de pessoas, nessa época está sendo mais casais, mas eu acho que tem muito a ver com o Zoom, com a pandemia, né? Que eu estou atendendo mais individual. Mas se não, quando eu trabalho em grupo, é todo tipo de pessoas que querem conectar com a sua vitalidade, ou muitas pessoas também, obrigada pela pergunta, me fez pensar, né? Que tem muito alta intensidade, que nem eu quando contei antes, e que não sabem como conter essa intensidade e dirigir numa direção que seja construtiva, não destrutiva para as vidas deles. Então, muitas pessoas que saem de relacionamento aditivo, ou excessos com coisas, ou que sentem que são rejeitadas porque são demais.
né? E isso. Uma dica aí para os terapeutas, cheio de terapeuta aí na sala, né? Para a gente entender, né, qual que é a dor do nosso cliente, né? Em geral, né? Quem que é esse avatar, né? Qual que é a dor que ele está passando? Então a gente vê chegando no Tantra isso, né? Pessoas com problemas amorosos, traumas amorosos, também sexuais, né? E que quer se conhecer, né? E basta isso, basta se conhecer, né? E a gente tem essa ferramenta linda, né, para a gente usar, né? Tem alguns comentários que estão aparecendo, eu não sou tão boa assim de ler rapidinho e responder. Aí Então, eu leio para se você. alguém quiser me perguntar, seria ótimo, porque eu conseguiria mais fácil, né? Tinha uma pessoa que estava perguntando uma coisa aí que parecia interessante. Eu não sei se você pegou, Jonatas. Ó, Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A ver. Eu apresento alto grau de desconexão e dificuldade em fazer vínculos absurdos. Não crio vínculos quando crio, não sustento. Vanussa. Ok. Qual seria a tua pergunta, Vanussa, então? Posso fazer aqui agora, pelo áudio? Sim, claro que pode. Deve. Que é muito interessante que a tua pergunta, que foi exatamente o motivo de eu participar da live, né? Que foi também como eu me cheguei ao Tantra. Eu não sou terapeuta, gente, eu só sou uma pessoa para vocês me ajudarem a me curar. Porque a minha questão é que eu cheguei ao Tantra pela questão de desconexão. A minha terapeuta, mesmo minha psicóloga, que faz acompanhamento comigo, ela é do Tantra, ela estudou com Osho há muitos anos atrás, e ela falou assim, eu sempre observo que tu apresenta alto grau de desconexão. Baixo ground, pouco aterramento, e tu também, todos os teus relatos, Manusa, são coisas de pessoas que não criam vínculos e não sustentam ele quando... Só que ela ia falando isso, e isso nem sentido para mim fazia, você acredita? De tanta desconexão que eu apresentava. Uma outra característica que ela sempre aponta em mim é alto grau de energia yang. Predomino muito no masculino. Aí ela falou assim, ô Vanusa, você precisa ir numa linha de tantra mais feminino. Aí foi exatamente isso que tu estava falando, sabe? Que era para buscar um tantra mais feminino e que trabalhasse outras dimensões, que era para eu aprender a criar vínculos. Aí, por causa da tua pergunta, por causa da tua exclamação, eu ia te perguntar que esse trabalho, se você vai fazer na Oceanic logo depois de Home Mukto, se ele trabalha essas minhas questões, entendeu? Porque daqui para frente eu quero me voltar muito para isso, para diminuir essa carga de masculinidade, de energia yang que eu apresento, e também resolver essa minha questão de desconexão, que é geral, é com homem e com mulher. E também a questão dos vínculos. Acho que você foi bem em cima do meu problema. Olha, Vanussa, sempre eu estou em cima, como o Marcos falou, do que a pessoa traz, né? Então, desconexão muitas vezes tem a ver com... Deixa eu explicar bem tecnicamente para você, porque acho que é interessante para todos, né? Se a tua energia está como muito fora, você já percebe a vibração quando ela está chegando e é tão intenso que você tem que desligar para não ir over. Eu não sei se esse é o caso, mas poderia ser. Então, tem várias coisas que a gente trabalha. Primeiro, você aprender como é a sua energia, como conter a sua energia, como poder se relaxar na intensidade para não ter que desligar. Esse é um trabalho de você com seu corpo. Entendeu? E aí, quando você fala mais no feminino, isso tem a ver com não ter um alvo ou não ter que ficar numa alta vibração o tempo inteiro, mas com internalizar uma onda como assim? Mesmo na massagem, você vai até onde o seu corpo pode sentir, vai integrando.
Depois vai abrindo de novo e vai integrando. Enquanto você aprende a fazer isso com você mesmo, no seu corpo, você é muito mais fácil se relacionar com outros, porque você vai sentir como te falar, você vai sentir como a integridade de você, que não dá medo de se jogar num relacionamento com maior conexão. Isso é o que eu posso te responder. Seja bem-vinda quando quiser, pode pegar meu telefone, a gente pode desenvolver essa conversa, se quiser. Mais alguma pergunta? Temos alguns minutinhos, pouquinhos, antes de ir na meditação. Qualquer coisa que vocês quiserem ver, gente. Fica à vontade, gente. Tinha alguém a mais aqui, eu vi no chat. Tem uma. Fala, Diana. Você mencionou que tudo começou com o coração partido, né? Ali. Mencionei. Isso. Como foram as suas relações depois disso? Foram conexões diferentes? O que você percebeu de diferente nos outros que você se relacionou, nas outras pessoas? Olha, se eu te falasse que logo depois, magicamente, tudo mudou, eu estaria mentindo, né? Porque não foi assim, não. Então, mas, Diana, vou te dar uma esperança. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 50. 50, ok. E quantos anos levou para você formar a sua personalidade? Pelo menos 30, né? Eu acho que uns 40. 40. Uns Então, 40, 45. dá alguns aninhos aí para o Tantra para conseguir mudar, né? Quer dizer, Sim. desde que eu comecei no Tantra até que eu atravessando várias coisas, eu realmente comecei a aprimorar e finalmente encontrei com a Bi. Devem ter passado uns 5 anos, mais ou menos. Com muita vivência. E realmente, Diana, o que eu fiz foi, eu me joguei no trabalho, entendeu? Uhum. Me joguei no trabalho, tanto quanto eu fazia os grupos, como quando eu comecei a trabalhar realmente levando consciência e me apropriando de mim mesma, né? E também compreendendo mais o trabalho de grupo, que o trabalho de grupo tem, que é único, e que não só você se conhece você mesma, mas você começa a conhecer o sexo oposto, as coisas que acontecem, e você também vai relaxando na aceitação que você vê dos olhares dos outros, ao respeito de coisas que você levava em cima como cargas. Então, isso leva um tempo, mas vale a pena. Vale a pena. E aí, Ana Carolina, como você está? Vejo a carinha dela. Ana Carolina está fazendo a meditação dinâmica todo sábado de manhã. E ela está apresentando a dinâmica como uma meditação tântrica. Então, quem quiser, ela está lá, disponível. É um trabalho gratuito. Então, não é propaganda para ganhar dinheiro, é recomendar uma meditação que realmente pode transformar a sua vida numa hora. Não é não, Ana Carolina? Sim, depois eu até mando no grupo para vocês e te escutando, Nataraji, porque eu não conhecia essa parte da história, assim, né? E até agora é só um pedacinho, tem bastante mais, querida. Eu fiquei muito curiosa. E até falando de quem te procura, né? Eu cheguei a você sem saber, né? Inconscientemente. Eu não sabia nem quem eram vocês, eu só sabia que a Oceane, que era em Fortaleza, que eu peguei meu voo, comprei com, acho que uma semana de antecedência só. As primeiras massagens tântricas que eu fiz foram com terapeutas formados pela Metamorfose e eu não sei explicar. Eu até procurava para fazer o curso no Metamorfose e não conseguia ir, não sentia.
E aí, de repente, achei o Shane que fui. E tudo isso que você falou, eu não tinha consciência também de que eu fugia de relacionamento e tudo mais. E foi tudo que foi trabalhado, porque a energia era muito para fora, né? Aí, de repente, estava lá e sentindo isso tudo. É muito bacana te escutar e me reconhecer nisso. Mesmo sem saber, eu não sabia nada de Tantra, muito menos de meditação, e fui abrindo, assim. Se você segue o coração, muitas vezes a vida te surpreende. E depois te dá tempo para integrar, né? Aquilo que veio do coração, aquilo que é o entendimento, porque o Tantra é devolver o dinamismo às emoções, às sensações e até os pensamentos. Isso mesmo. Bom, mais uma pergunta e vamos para a meditação. Então, quem quer fazer a última pergunta? Alguém? Ah, sim. Helena Gouveia. Que benefício idosos podem ter com o Tantra? Bom, quando você fala idosos, fala de que idade? Pode escrever se quiser ou pode aparecer. Porque assim, tem pessoas a partir de 60 anos, mas 60 anos não é idoso, eu tenho quase 60 anos, a Tânia tem 60 anos, estamos na nossa segunda juventude, gente. Então, eu vou responder simplesmente com evidência. Quantos anos você tem, Abi? ¿Cuánto me dan? ¿Qué edad me dan? Que idade vocês acham que ele tem? 30 por lo menos. 35. Quanto tem? Yo tengo 75 años. Ele tem 75 anos. Então, ele é evidência do que os benefícios do Tantra para idosos, se vocês querem, entendeu? Tienen tiempo, tienen tiempo. Quer dizer, não, falando sério, o Tantra para mim tem benefício em todas as idades, né? Não tem dificuldade, Helena, para começar nessa idade, tudo pelo contrário. O Abi começou com Tantra com 60 anos, eu acho. Sim. E não tem idade para começar, todo pelo contrário, porque realmente o Tantra, quer dizer, o Tantra não é só o sexo, o Tantra é como a sexualidade tem que estar incluída na nossa vida, porque senão não temos energia vital. Então, eu falaria assim, pelo contrário, se você está com 60 anos e tem uma inquietude ainda de ter plenitude na sua vida, e contato, e sensualidade, e transcendência, que, claro, depois dos 60, a transcendência fica mais importante, se joga no Tantra. É maravilhoso. Ok, então, eu gostaria de convidar vocês, se vocês querem experimentar uma pequena medida do Tandava. Estou falando pequena medida pelo seguinte, eu preparei uma música e uma para vocês fazerem, para nós fazerem, eu vou fazer junto com vocês, que dura uma meia hora só. E normalmente eu faria uma sessão de Tandava que duraria 1 e meia, 2 horas. Mas em meia hora dá para realmente sentir o gostinho de... o que isso pode abrir no corpo de todos nós. E também é bom para uma despedida, porque depois disso, talvez a sua noite vai ser, sei lá, alguma coisa mais relaxada ou mais sentida, né? Vamos ver, eu vou querer saber depois como que foi. Então, vocês gostariam de experimentar? Ok. Não precisa muita coisa, porque eu vou... Assim, vou recomendar que se vocês estão sentados numa cadeira, você vai começar desde a cadeira dessa vez. Eu não vou fazer a sequência completa. E vocês precisam ter na frente da sua cadeira... Agora sim, vou me colocar no speaker view para ver como que vocês me veem.
Escrever o nome Tandava, com V, Jonathan, se puder escrever para ela. Ok. Bora. Então, eu vou recomendar para vocês, se vocês estão sentados numa cadeira, para vocês colocarem, se os pés de vocês não chegam no chão, coloca uma almofadinha, alguma coisa, para os seus pés sentir que realmente estão aterrando, para você sentir que você está bem aterrado. Se você estiver sentado no chão, ou tiver uma almofada no chão, você pode também sentar desse jeito. Mas se você já estava olhando a tela desde a cadeira, vamos começar desde aí. E a próxima posição que você vai ter, que você vai ficar em pé. Vou mostrar em pé um pouquinho. Quando você fica em pé, os pés vai estar do largo do seu quadril ou dos seus ombros, mais ou menos, na posição do Tai Chi Chuan. E você vai fazer movimentos, mas os pés não vão se movimentar. Todos os movimentos vão ir no resto do corpo, mas os pés vão ficar sempre enraizados, ok? Então, tem duas posições, sentado, e quando chega o momento, você vai ficar em pé, os pés enraizados e o resto do corpo fazendo o movimento. Até lá, tudo bem? Então, só precisa que na frente da sua cadeira ter um pouquinho de espaço entre você e o computador para conseguir fazer isso. Agora eu vou me aproximar um pouquinho da tela para guiar vocês, para colocar a música e para fazer a meditação. Ok, agora sim eu vou ter que colocar o share screen. Então, eu convido vocês a sentar muito confortavelmente e convido vocês a levar a sua atenção aos apoios que você tem na cadeira, sentindo o bumbum. Sentindo as pernas, deixando a energia chegar até os pés. Os olhos podem alternativamente ficar fechados, ficar abertos, o que ajuda vocês a ficarem presentes. E talvez vocês percebam que meu corpo já tem como pequenos movimentos, mas na realidade esses movimentos estão chegando a partir da respiração, que vai dentro do corpo, criando espaço. E eu vou autorizando esse corpo, todas as águas dentro do meu corpo, de seguir o ar. E quando eu autorizo as águas a seguir o ar, o corpo começa a fazer pequenos movimentos, como se desde a minha pelvis até o coração eu tiver um corpo como de medusa, flutuando na água. Mas é o ar que está criando espaço dentro. O ar quando entra e o ar quando sai. Eu só tenho que permitir. Para isso, eu vou deixar a língua solta dentro da boca.
Eu vou deixar o óleo que mora no centro do peito olhando para o céu, como se um fio invisível me pendurasse do céu e, ao mesmo tempo, um outro fio invisível de uma raiz me sustentasse na terra. Eu fico nessa suspensão com raiz na terra, respirando, seguindo o ar por dentro, seguindo o ar saindo fora. Meu corpo vai se carregando de energia. Chega um momento que começa a te movimentar meus braços. Eu vou permitir essa movimentação dos braços. Que realmente acontece como se eu estivesse em câmara lenta, porque eu estou descobrindo meus movimentos oceânicos, como se eu estivesse flotando num oceano de éter, permitindo que esse movimento está nascendo de dentro, chegando além, criando espaço por dentro e por fora, me sustentando. E, eventualmente, isso vai me levar a uma vontade de continuar em pé, do jeito que eu mostrei para vocês. E quando vocês ficam em pé, os movimentos do corpo, dos braços, vão continuar naquela esfera de movimento que você tem, mas vão ser igualmente irregulares. Uma mão e a outra fazendo coisas diferentes. É você totalmente interessado em sentir a viagem infinitesimal do seu corpo momento a momento. E vai chegar no momento que a música começa a ficar um pouquinho mais quieta e você volta a sentar. Ficando quieto, percebendo o movimento interior, até que você sente o sino. E aí, voltamos para cá e voltamos para a tela. Esse é o percurso do Tandava. E agora eu vou colocar a música e vou convidar vocês. De repente eu vou falar um pouquinho durante a meditação, mas deixa ir. Sentado, primeiro respirando, sentindo os movimentos no corpo. Segundo, deixando que os braços vão se incorporando no movimento. E terceiro, se deixando levar em pé. É uma dança que nunca vai ser rápida, nem violenta, sempre é como sentindo que ainda quando é intensa, vai movimentando a intensidade por dentro do corpo, achando o caminho da medusa. Faça o melhor que puder, é uma primeira experiência. E me conta se dá para ouvir a música, alguém faz algum dedinho. Ok. Estamos sentados. Sentimos os apoios. Seguimos
respiração para dentro do corpo. Cada um do seu jeito, olhos abertos ou fechados. Carregando de energia, deixando fluir. Se vem descargas involuntárias, você não fica na descarga só, integra isso com a respiração, eleva para uma onda maior. Nada a fazer, tudo a deixar acontecer. Deixa o ar seguir as águas seguir o corpo. Sentindo o ar. Respira e deixa crescer o espaço dentro e sente como o ar te sustenta por dentro e por fora.
tem certo ou errado, só respire. E deixa bem devagar essa expansão do movimento por dentro em redondo. Toda música pode ser usada para andar. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. It makes me wonder. Makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. Ooh, really makes me Segue o ar, não tem esforço. And it's whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
you'll know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Continua seguindo a respiração, deixando entrar a música e relaxando na espera do ar. Nada exagerado a fazer, só descobrir.
Virando cada vez mais para a observação do movimento interior. Seguindo o ar, sentindo. Seja o que for, o que vier, respira e sente.
sentindo, percebendo, acompanhando. Dava vontade de ficar um pouquinho mais de tempo, mas eu estou consciente do tempo que a gente tem. Eu só gostaria, se vocês quiserem, compartilhar uma palavrinha como vocês estão se sentindo agora e agradecer muito pela oportunidade de compartilhar com vocês esse momento e de toda a vida que estou sentindo agora é do amor. Muito obrigada. Muita tranquilidade, gratidão por todo esse compartilhamento. Eu agradeço também, Nataraja, Bi, Sazaki, todos os demais colegas por esse momento de compartilhamento. Muito obrigado. A minha sensação é de relaxamento e de plenitude. Foi muito legal, Nataraja. Muito bom mesmo essa sensação. Eu já tinha também tido experiência com as meditações da pessoal da biovibracional, mas desse jeito assim nunca, né? Quando você falava para sentir passando pelo corpo a respiração, né? Com a água, né? Eu sentia todo o DNA, né? Vibrando igual. Aí. Nossa, maravilhoso uma sessão dessa. Nunca tinha tido a experiência e a música te vai conduzindo para o amor, né?
E nessas vibrações a gente canaliza coisas boas, né? A gente se conecta com bons espíritos, né? Com boas coisas. É muito bom mesmo. Obrigado, gratidão mesmo. E aí o resto, como vocês estão? Alguém que precisa de alguma coisa? Estou fazendo meditações mais tranquilas, mas foi muito gostoso fazer essa. Ok, Mônica. Normalmente, quem está muito acostumado com meditações, que também são boas, né? No seu senso de que trabalham por opostos complementares, não? Que nem a dinâmica ou outras, quando entra numa coisa que vai na tranquilidade, na sutileza, ao começo é difícil, mas depois é como toda prática. A gente começa a descobrir que dentro do pequeno tem um mundo enorme que começa a abrir, né? E é aí que nós começamos a nos amigar, é a palavra que me vem, com tudo que a gente é. Mas como tudo leva tempo de prática, né? É isso. Estou respondendo um comentário que veio lá no chat. Olha, gente, vocês podem desligar o microfone e falar uma palavrinha, não tem problema. E aí, Também senti muito... Falamos junto, Marcos. Eu também senti bastante relaxamento e no final agora eu também sentia como se todas as minhas células vibrassem e muita leveza. Foi muito gostoso. Deixa eu só falar uma coisa, muito obrigada, Camila. Você me lembrou uma coisa agora sobre a vibração, né? Tem algumas escolas de Tantra que ensinam muito a sentir, perceber a vibração e deixar crescer, tá? Então, num primeiro estágio, isso é muito bom. Mas eu acho que com o tempo, o bom também é deixar essa vibração se expandir e gerar uma onda que também tem harmonia. Então, é isso que para mim o Tandava veio me dar. E também que eu aprendi o que é o Spandei. O Spanda é aquela vibração que vem de repente, como uma nuvem que passa no meio do oceano, que continua com uma marcha que está como abrindo espaço. Isso. E como foi para Ana Lourdes, que está lá. Estou vendo ela. Está sorriente. Aqui. Para mim, ainda estou leve. Foi uma conexão comigo mesmo. Uma leveza tão gostosa. Relaxamento físico também, né? Eu estava com muita tensão na cervical. Então, deu um relaxamento muito gostoso, assim, bem profundo. Vontade de ficar mais naquela energia da onda. Amor comigo mesmo. Foi uma experiência muito gostosa. Fica, porque tem como reverberar ainda, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por ter me recebido. Eu não quero roubar o tempo de vocês. Quem quiser fazer contato, eu já estou no grupo e vamos continuar essa caminhada junto. Aberta a compartilhar o que for bom para vocês. Como que está a Diana, que apareceu o rosto agora? Tô bem, foi muito boa, uma experiência interessante. Muito. Nesse tipo de meditação eu realmente não tinha feito. Muito legal. Isso aí é só o começo dessa raiz, como que partem muitas coisas. Meditações vinculantes, movimentos, contatos, mas, como o mestre fala, leva mais ou menos 20 anos relaxar a mão. Então temos tempo, gente. Com certeza. Beijo. Foi ótimo, maravilhoso te conhecer.
Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Jonatas. Até mais, então. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Nataraj, Jonathan, toda a galera aí presente. Obrigadão. Foi maravilhoso. Boa noite a Obrigado todos. mesmo. Obrigado pela Boa presença. noite, gente. Boa noite. Deixa vocês com uma Obrigada, gente. musiquinha. Para quem quiser sair com música, vamos fazer um pouquinho e vamos lá, né? Aí. Boa noite, obrigada. Boa Obrigado, noite. Tânia. Não sai a música, não quer. Tá assim, tá bem sem jeito, será? Não. Claro, acabou, não quer sair, então até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo no coração de todos. Tchau.